Boa noite, meus amigos. Estamos juntos em mais um momento de luz, momento de aconchego, de união, momento de nos confortarmos uns aos outros, momento de nos alegrarmos por esse nosso reencontro de todas as noites, momento de alegria. E nesses momentos de alegria, de troca de energia, nós vamos fazendo crescer em nós a fé, a esperança, a vontade de estar sempre junto, trabalhando a serviço de Jesus. Então, o nosso convite da noite de hoje é para que iniciemos esse momento de prece, de radiações e de Evangelho com Jesus, com uma mensagem do livro Correio Fraterno, psicografia de Francisco Cândido Xavier e de Espíritos Diversos. Trazemos uma mensagem, poema, que nos vai lembrar de que tudo na vida serve, inclusive nós. Aprendemos a servir com desprendimento, a servir com alegria, a servir no bem. Então, vamos ao poema de Casimiro Cunha. Servindo. O trabalho é lei da vida, auxiliar é devir. A alegria de servir é a glória de cada ser. Observa a natureza, servindo constantemente. O mundo é uma sinfonia de doação permanente. O sol gerando energia, luz do Senhor a brilhar, é a força da criação servindo sem descansar. O mar gigante a gigantar-se em primitivos lamentos é o servidor de equilíbrio dos terrestres elementos. A árvore generosa que auxilia a todo instante, nasce, cresce, vive e morre em serviço edificante. Desliza a fonte a cantar em contínua servidão, alheia ao lodo que atisna, servindo sem distinção. O verme no subsolo, pequeno e desgracioso, garante a gleba fecunda, mourejando sem repouso. A vida por toda parte é todo hino de amor. Serve a nuvem, serve o vale, serve o monte, serve a flor. Não te queixes do caminho, não te prendas à amargura. A quem te ofende e apedreje, ampara com mais ternura. Abençoa a própria luta no sonho do céu e paz. Guarda a bondade por norma, serve sempre e vencerás. Se quisermos alcançar a exaltação do porvir, a nossa senha é marchar e o nosso lema é servir. Servindo vive a semente, servindo resplende a luz, servindo o pão te socorre, servindo passou Jesus. Casimiro Cunha. Que possamos estar sempre unidos no serviço do bem, no serviço da luz, no serviço do amor. O nosso coração se alegra e se enternece sempre que uma dádiva sai do nosso coração em auxílio a quem precisa. Nada mais valioso do que o sorriso na face daquele que chorava. Nada é mais valioso que um abraço para aquele que está entristecido. Nada é mais valioso que o olhar de esperança quando antes havia desespero. Tenhamos uma noite de luz, uma noite de paz, uma noite de aconchego espiritual. E o nosso abraço fraterno ao coração de todos vocês. Paz e luz e bênçãos com Jesus. Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez para te agradecer por tudo, mas também para te pedir, Mestre, muita luz, muita paz, muita força, serenidade, envolvendo-nos, Senhor, neste ambiente de luz e paz. Queremos pedir pelos governantes, para que eles tenham sensatez, para que eles tenham serenidade
e muita força para poder governar os países que passam por todas essas epidemias. E depois, Senhor, te pedimos pelos que fazem e que exercem a profissão da saúde, aqueles que estão na linha de frente por todos, tendo piedade e tendo amor para todos aqueles que cuidam da saúde, vibrando sempre por todos. E também, Senhor, pelos que têm problemas financeiros, pelos que passam por muitas dificuldades, que essa tua luz possa envolvê-lo a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Estando todos agora envolvidos na luz do Cristo, que todos os irmãos profissionais da segurança pública, nossos motoristas de ônibus e aplicativos, aos nossos irmãos de rua, pelos garis e pelos nossos coveiros, que eles tenham a proteção de Jesus todos os dias. Obrigado, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Senhor, esta noite te pedimos pelos nossos irmãos desencarnados que estão nos hospitais, nos cemitérios, no meio de nós, que ainda não entendeu a sua verdadeira casa espiritual. Senhor, que possam os bons espíritos acolhê-los e levar para o hospital para serem tratados do outro lado do nosso planeta. E também, em especial, pedimos pelos suicidas, aqueles irmãos que no momento de dor, de angústia, desespero, não conseguiram colocar você no coração, Pai. Por eles também pedimos com muito carinho e sabemos que o Senhor sempre está presente, que não desampara os seus filhos, que sempre lhe dá uma chance, mais uma chance. E por ele, Senhor, derrama muita luz, muita paz, para que ele reconheça que o Senhor é tudo na vida de um ser humano. Te agradecemos, assim seja. Boa noite, meus irmãos. Prece para as famílias e a sociedade. Deus Pai ilumina as famílias do nosso planeta com esforço e paciência, pois são os pontos fundamentais para o crescimento espiritual e moral. Pai, ilumina a nossa sociedade brasileira, dando tolerância e amor ao próximo. Que assim seja. Boa noite para todos. Obra de Carlos de Luca, O Médico Jesus, capítulo 25. A doença é o caminho da cura. Diz Emmanuel, numa passagem escolhida pelo autor: não te perturbes por diante da luta e observa. O que te parece derrota, muitas vezes é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Emmanuel. E o texto do autor para este capítulo 25 diz:
Deus não está jogando dados. Quando a vida traz um não, há sempre um sim, oculto em alguma parte do quebra-cabeça da nossa existência. As vitórias não são apenas constituídas de pequenas conquistas, mas também de muitos fracassos. A enfermidade nos ajuda a entender e a conquistar a saúde. Só se encontra o caminho aquele que está perdido. Só se cura quem está enfermo. Só sabe amar aquele que andou pelo deserto da solidão. Somente encontra plenitude de viver aquele que sentiu vazio existencial. Somente se torna virtuoso aquele que passou pela estrada do erro. O ponto mais escuro da noite é onde se inicia o alvorecer de um novo dia. Visitado pela dor, não se entregue ao desalento. Siga em frente, porque você está a poucos passos de encontrar a cura para suas dificuldades. Ore e confie. O médico Jesus está atento e por perto. Caminhe, ainda que a passos lentos. Saiba que a resolução de todo e qualquer problema somente surge se você não desistir de viver. O autor Carlos de Luca enfatiza ao final, à guisa de reflexão para todos nós: ore e confie. O médico Jesus está atento e por perto. Votos de muita paz, saúde e harmonia para todos. Caros irmãos e irmãs. Nós sabemos que Jesus nos fez o convite como se dizendo que quem bebesse a água pura do Evangelho, que é Ele próprio, jamais teria sede ou jamais morreria, porque a morte só é a morte do corpo. O espírito, estando em Deus, estando em Jesus, jamais morrerá. Como diz Kardec, morrer, nascer e renascer. Assim, todos nós que vivemos nesse planeta, que temos por Jesus o governador desse orbe terreno, possamos seguir os seus passos, as suas palavras, os seus exemplos, como modelo e guia da humanidade, e agradecer constantemente a oportunidade de acordar, vislumbrar um ambiente de paz, um ambiente tranquilo e sereno. Mesmo esse ambiente sendo um ambiente simples, nós podemos, assim, conviver com aquilo que é fonte de vida, fonte de saúde, fonte de bem-estar. Ser conosco Jesus, o médico de todas as almas. Boa noite. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. Item 4. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diferentes que precisam ser distinguidas.
Uma tem sua causa na vida presente, as outras fora desta vida. Procurando a fonte dos males terrestres, reconheceremos que muitas são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os padecem. Quantos homens caem por suas próprias faltas? Quantas são vítimas de sua imprevidência e de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança, por mal conduta ou por não ter sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são consequência do cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não toma nenhuma parte? Quantas dissensões, quantas querelas funestas poderíamos evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequências da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, eles deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, colhendo o que semearam, se admiram e se afligem de sua falta de atenção e de ingratidão deles. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que eles voltem pouco a pouco à fonte dos males que o afligem e verão se, o mais frequentemente, eles não podem dizer: se eu houvesse feito, eu deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem, pois, censurar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é assim. Num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios, mas em lugar de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar por isso a sorte, a previdência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua imprevidência. Os males desta natureza formam seguramente um grande contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para a sua melhoria moral, tanto quanto para a sua melhoria intelectual. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. E dando prosseguimento no Evangelho de hoje, com a leitura do capítulo 5, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: a lei humana atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal.
Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi meu dia, também ele diz: perdi a minha vida. Contudo, assim como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe neste reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco. Hoje, estudando o capítulo Bem-aventurados aflitos no item 4 e o item 5, causas atuais das aflições, o que podemos tirar de ensinamentos dessas orientações que traz o Evangelho segundo o Espiritismo? Muitas orientações, meus irmãos. A principal indicação que nós temos aí é para que nos mantenhamos alertas. Alertas presentes, como a gente pede, né? Presença de corpo, presença de espírito, em todas as nossas ações. Como nós estamos lidando com os nossos familiares, como nós nos portamos frente as situações que se apresentam na nossa vida material, na nossa vida de relação, né? Como nós estamos passando o exemplo para as pessoas que vivem ao nosso redor, os nossos filhos, as pessoas que estão sob o comando no nosso trabalho, né? Sob a nossa coordenação, né? Como nós reagimos frente às situações que a vida nos apresenta, as vicissitudes, né? Como nós reagimos, se reagimos com serenidade, com calma, com paz, ou se nós nos deixamos envenenar pelo medo, pela raiva, pelo ódio, pela agressividade, fazendo com que isso traga muitas e muitas doenças para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental e principalmente para o nosso corpo espiritual, né? Ele, no início desse item, nós vimos várias citações de como nós nos comportamos mal, consequentemente nós colheremos frutos desagradáveis que teremos que comer. E teremos que rever essas situações, às vezes nessa vida, às vezes em vida futura, que será objeto de estudo em outro momento para nós. O que nos interessa hoje é o que nós fazemos de mal, de desajustado nessa vida, que produz frutos danosos para nós já nessa vida. Então, como é que nós vamos ver que determinada situação está prejudicando nossa vida se nós estamos fazendo agora mesmo? Através da nossa reavaliação, como Santo Agostinho pediu. Todas as noites reavalie como você procedeu. Então aí nós temos chance de, antes que aquele mal, aquela intolerância, aquela ira desvairada, aquela impaciência, aquele desespero pelo trabalho, pelas emoções, pelos sentimentos, pelos sentidos, venham trazer para nós, aquilo ali a gente vai, como diz o nosso homem mais simples, vamos cortando aquele mal pela raiz, aqueles brotozinhos de males que vão aparecendo nas nossas vidas, nós vamos podando todo dia. E aquela erva daninha, ela não vai criar corpo no nosso terreno do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, né? Deus é infinitamente bom e justo. Ele deu para nós as leis contidas na nossa consciência. Então, quando nós estamos em desacordo com essa lei, nós temos consciência que estamos errados. Nós não estamos em paz, nós estamos até fazendo no outro dia
aquela mesma ação errada, aprimorando muitas vezes aquele erro, mas nós não dormimos em paz, nós não vivemos em paz, porque quem está contra a lei de Deus, as determinações divinas, não vive em paz, né? Quando Jesus nos concita a viver em paz, quando Ele deseja ardentemente a paz esteja convosco, Ele só disse aquilo naquele momento porque Ele já tinha relembrado para nós há poucos dias da lei de Deus, de como nós deveríamos proceder, né? Por isso é que Ele disse, a paz esteja convosco. Mas nós só estaremos em paz se nós tentarmos sermos projetos de homens de bem. Se nós tivermos um ponto de vista mais elevado numa vida espiritual, se a gente colocar que o nosso reino não é desse mundo, nós teremos os nossos valores reavaliados, né? Então, que em toda experiência da nossa vida, a gente possa estar presente, para que a gente não faça, não contraia relações não vinculadas pelo amor, mas sim pelo interesse, né? Que a gente não trate as pessoas de maneira agressiva, desordenada, para que a gente não venha acolher relacionamentos desordenados também. Tudo isso a gente tem que observar. A lei humana alcança certas faltas e a pune, diz o texto aqui no item 5. Então, a lei humana faz isso. Mas a lei divina, ela é mais ampla, né? Ela, além de alcançar, ela dá à pessoa que está sendo acusada, que está sendo vista, a oportunidade de se refazer. Então, todos os dias da nossa vida, nós temos a oportunidade de fazer uma ação melhor, né? Então, naquele dia, se nós nos portarmos como o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, através das palavras de Santo Agostinho, que o Livro dos Espíritos nos diz, através das palavras de Santo Agostinho, né? Através das palavras de Jesus, nosso modelo e guia, vigiai e orai. Vigiai não é só vigiar a vida do outro, não. É vigiar a nossa vida. O que eu estou fazendo para a nossa vida, para a minha vida? Eu estou plantando frutos, sementes, que nos dará frutos maravilhosos, saborosos, ou eu estou plantando espinheiros, né? Então, que nós possamos, através dessa mensagem, que muitas das nossas aflições, as causas são atuais, que nós possamos estar sempre presentes nas nossas atitudes e que nós possamos sempre estar vigilantes, como o Mestre amado Jesus nos falou. Paz e bem a todos. Senhor Jesus, rogo ao Senhor e aos bons espíritos que nos envolva neste momento com as vossas bênçãos, derramando muito amor em todos nós que fazemos parte deste planeta. Cura, Mestre, nossas enfermidades materiais e espirituais, restabelecendo a nossa saúde e a nossa paz. Que essas águas que se encontram ao nosso lado seja fluidificada com todos os medicamentos que nós precisamos para as nossas curas, tanto material como espiritual. Em nome de Jesus, que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos para a mensagem final, que é um texto do livro Minuto de Sabedoria, do Pastorini, né? Não procure evidência pessoal. Reflita que, quanto mais exposto à visão alheia, mais se tornará alvo de ciúme e inveja. As vibrações negativas, mesmo que não lhe façam mal positivamente, poderão cansá-lo no trabalho de defender-se. Procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando que os vaidosos e vazios se exponham numa evidência de que você certamente
não necessita para brilhar. O vidro comum brilha muito ao sol, mas o brilho do ouro está escondido no cofre. Nem por isso valerá menos que o vidro. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas,